Seja bem-vindo de novo ao Vidas com Alma, este programa que a Fundação São João de Deus grava para Canção Nova. Nós estamos de novo aqui no Seminário dos Olivais a gravar para si. O meu nome é Rui Ferreira Amaral, já me conhece, e ao meu lado está o Padre Miguel Vasconcelos, que trouxe a sua alma preenchida. Bom dia, Padre Miguel. Obrigado por estar connosco. Eu é que agradeço o convite. Diga-nos, por favor, alma preenchida, porque... Eu acho que é fácil de perceber, na medida em que, quando olho para a minha vida, o que eu vejo é que Deus a preenche. Deus a preenche de pessoas, a preenche de acontecimentos, a preenche da sua afeição, do seu amor, da sua amizade. E, por isso, a ideia de me sentir preenchido por Deus descreve de alguma maneira Está sempre presente. o meu sentimento geral. Muito bem. Padre Miguel, ajude-nos a encontrar-nos consigo, não é? Quem é o Miguel Vasconcelos? Então, jovem, para já, jovem é de certeza. Jovem, já não tão jovem como já fui. Mas é uma coisa que se resolve com o tempo. Ser jovem é um problema que passa. Mas sim. Então, por onde é que é de começar? Posso começar pelo princípio da história, por assim dizer. E até pelo seu dia de aniversário, não é? Pode ser interessante saber. Então, eu nasci no dia 4 de agosto de 1987, há 36 anos. E nasci, na altura, os meus pais viviam no Estoril. Foi ali que cresci e que vivi até aos 6 anos por aí. Depois passei uns anos em Lisboa, a viver ao pé, na paróquia de Nossa Senhora das Mercês, ao pé da Assembleia da República, ali por aqueles lados. E depois, com 16 anos, voltei a viver no Estoril. Portanto, tenho aqui estes dois lugares que, de alguma maneira, marcaram a minha história. Ainda assim, cresci com uma naturalidade na vida da igreja, por assim dizer. Não me lembro muito bem do que era a minha vida de igreja antes da primeira comunhão, como é mais ou menos normal, mas eu estudei nas Doroteias, no Externato do Parque, e por isso, desde a primária, pelo menos, que tive ali um contacto que não era só em casa, era também ali, na escola. E lembro-me que, pelo menos desde a minha primeira comunhão, com 7 anos, 8 anos, não tenho certeza, e daí em diante, a minha vida na igreja sempre foi natural. Ou seja, eu não pensava muito nisso, não era um assunto que... se por um lado não era um assunto que me preocupasse, também não era um assunto que eu vivesse com grande intensidade, com grande surpresa. Era a naturalidade dos dias que por aí acontecia. Que iam acontecendo. Sim. Quem o conhece bem, aqueles seus amigos que o acompanham há muito tempo, o que é que dizem de si? Como é que o caracterizam? Não sei se posso dizer isso. Então, as coisas que se possam dizer. Então, quem o conhece bem sabe que eu refilo, que tenho mau feitio, mas um bom mau feitio, por assim dizer, acho eu. E que não tenho... e que gosto das coisas objetivas, por assim dizer. No que toca à vida na igreja, eu tenho, graças a Deus, grandes amigos que fazem parte da minha vida na igreja desde jovem, por assim dizer. Uma das coisas que marcou o meu percurso foram os campos de férias, sobretudo os campos de férias da paróquia do Estoril, que eu comecei a animar desde os meus 18 anos. E esse lugar foi um lugar muito significativo de aproximação à igreja. Não é que eu estivesse fora da igreja antes disso, mas para passar a viver aquela vida de maneira mais inteira. E aí eu tive a oportunidade e a graça de não fazer isso sozinho, mas de fazer isso no mesmo contexto em que se formaram os meus grandes amigos da vida, por assim dizer, para a vida toda. Estiveram sempre próximos de si, é isso? Sim, desde essa altura. Estamos a falar dos 17, 18 anos. Ainda hoje, aqueles que são os meus amigos mais próximos são, a maior parte deles, desse contexto. Claro que há exceções. Claro. E desculpam-lhe esse mau feitio? Isso tem que lhes perguntar a eles. Mas acho que sim. Eu também diria que sim. Se continuam por perto é porque... Mas às vezes os nossos amigos são nossos amigos, não, apesar dos nossos defeitos. Não sei se desculpa o mau feitio. O Padre Miguel é esse tipo de amigo? É o amigo que diz aquilo que os outros não são capazes de dizer? Gostava de ser, mas às vezes também me falta a coragem.
A amizade Sim, tem mas esse... faço o possível. Acho que a amizade implica essa verdade. E fora isso, sem isso, é sempre assim um pacto de não agressão. Claro. E não uma amizade verdadeira. Assim. Tem irmãos? Sim. Os meus pais separaram-se quando eu era devia ter 3 anos. Por isso também cresci sempre mais ou menos com essa realidade. E tanto o meu pai como a minha mãe se voltaram a casar e eu tenho 2 irmãs do lado da minha mãe e 2 irmãos do lado do meu pai. Portanto, tenho bastante... Está mesmo no meio. Sim. Que são os 4 mais novos do que eu, mas tem pouca diferencialidade entre eles. Os meus 2 irmãos são gêmeos, as minhas 2 irmãs têm menos de 2 anos de diferença e além disso, nasceram todos na mesma altura. Portanto, eu passei de 0 irmãos para 4 irmãos num espaço de 2 anos. O que é uma experiência boa. Muito interessante. É uma experiência boa. Mas pronto, de qualquer maneira, eu tenho mais 6 e 8 anos do que os meus irmãos e que na altura fazia uma certa diferença, hoje em dia não faz. Acho que, depois eu ia perguntar-lhe, em termos de, sei lá, de estatuto de irmão mais velho, não é? Isso sempre esteve presente ou, por exemplo, a sua escolha vocacional ajudou também a que eles olhassem para si de forma mais respeitosa? Não é esta a expressão, mas... Percebo o que está a perguntar. Exatamente. Nunca associei o ser mais velho com um estatuto ou com uma autoridade especial. Isso não. A idade é um posto e, portanto, o irmão mais velho vai à frente e quando vamos de carro o irmão mais velho vai à frente, está a ver o género de coisa. Mas é pouco mais do que isso, na verdade. Certo. Depois, o resto depois também tenho que perguntar aos meus irmãos, mas a impressão que eu tenho é que eu dou-me bem com os meus irmãos todos e nesse sentido não tenho nada a dizer, graças a Deus. Acho que o facto de ser mais velho implica fazer coisas primeiro, simplesmente, não é? Desde coisas tão simples como tirar a carta primeiro, até ir para a faculdade em primeiro lugar, tomar uma decisão de vida, como no meu caso foi entrar no seminário e depois a ordenação primeiro do que os outros. Portanto, são etapas de vida que acontecem primeiro e acho que os meus irmãos me foram vendo, às vezes, em algumas alturas, na etapa seguinte à que eles estavam, e isso é um exemplo próximo, não é necessariamente um exemplo, claro, obviamente, de coisa grande, de coisa extraordinária a seguir, mas é um exemplo próximo e nesse aspecto acho que o facto de ter sido o meu mais velho marca por isso, simplesmente pela ordem natural das coisas. Há pouco falou-nos de 2 sítios aqui perto da Assembleia da República, né? Só para ficarmos com... Sim. E o Estoril. Há um deles que é o seu lugar. Isso é o Estoril, sim. Isso é. É para onde regressa. Sim, mesmo nos tempos em que eu vivia em Lisboa, uma grande parte da minha vida acontecia lá. Muitos dos meus amigos estavam lá, o resto da família, uma grande parte dos meus primos e etc. A sua paróquia de coração continua a ser o Estoril? Sim, isso é Santo António do Estoril, onde eu fui batizado, onde celebrei a missa nova, portanto, isso aí... Portanto, isso é bastante claro. Esta opção de vida, que daqui a pouco já lhe perguntarei um pouco mais acerca disto, recorda-se há pouco dizia-me que não, mas recorda-se de algum sinal que tenha percebido quando era mais novo que se calhar... Não, ou seja, quando era mais novo sim, Nada mas não diria. quando era muito criança. A primeira vez que o assunto de ser padre me passou pela cabeça, ainda muito longe de uma decisão ou do que quer que seja, mas eu devia ter 15, 16 anos. Não sei precisar, mas aí por volta dessa altura. E posso-lhe dizer o que foi, porque é uma coisa relativamente simples. Eu ouvi o testemunho de um padre num campo de férias que eu fazia na altura, que era o SAIREF. Ouvi um testemunho do padre que fazia connosco o campo, o padre Nuno Serras Pereira, franciscano, que eu honestamente não me lembro muito bem do que ele disse, porque já passaram 20 anos, entretanto. Mas lembro-me de, no fim de o ouvir, perguntar: será que uma vida destes anos seria para mim? E apressei-me a dizer que não. Não fiquei muito confortável com esse não, e esse talvez tenha sido a raiz do problema. A ter dito que não é essa ideia, mas ao mesmo tempo ter ficado desconfortável com o não que tinha acabado de dizer. Para voltarmos a um sítio confortável, vou-lhe pedir que faça aqui 2 escolhas, por favor.
São duas imagens que lhe vamos mostrar e aquilo que lhe pediria era que nos dissesse qual é que optaria, se tivesse que fazer uma escolha, qual é que optaria e porquê? Isso optaria pela praia. Sim. Porque é um lugar onde eu gosto de estar. E esta tem pouca gente, o que é agradável. Que é fantástico, sim. Não tenho problema nenhum com praias cheias, muito cheias não, mas... Tem a ver com o Estoril também? Tem a ver com esta proximidade ao mar? Ou... Sim, a proximidade com o mar fez parte da minha vida desde sempre. Mas a praia é um lugar onde eu gosto de estar. Também gosto de florestas e campos e coisas. Estava à espera que me dissesse que pratica surf ou windsurf. Não, tive umas aventuras quando tinha 16 anos nesse mundo, mas duraram todas pouco. Mas eu gosto da praia, gosto sobretudo de acabar o dia na praia, de ficar até ao fim, que é quase até ao pôr do sol, quando é possível. Às vezes está um frio de rachar e temos que ir embora, mas gosto dessa ideia de acabar. No fundo, as pessoas vão saindo porque começa a ficar tarde e nós vamos ficando, e isso é bom. Mas escolheria isso, sem grandes dúvidas. E eu diria que, se calhar, estas duas que lhe vou mostrar agora, que eu pedia para mostrar depois para a câmara, por favor, se calhar até tem um pouco a ver com aquilo que me disse agora, mas vou esperar que me diga. Qual destes momentos para si é mais marcante? É aquele que de alguma forma lhe diz que é o seu lugar ou que é ali que gostaria de estar? Eu acho que não consigo escolher. Acho que vivo de uma maneira diferente cada um deles, como é óbvio. Mas marcam-me por razões diferentes a experiência do Natal e do presépio e da proximidade com a cena do presépio, sobretudo. É uma experiência especialmente afetiva, posso dizer assim. É uma experiência de uma certa ternura, de um certo encanto que traz memórias de infância e de alguma maneira onde uma pessoa se sente quente. Não sei se consigo perceber. Não sei se, o Padre Miguel tem sobrinhos? Já tem sobrinhos? Tenho 2 sobrinhos. Pensa... Sim. Se calhar é esse... Talvez sim. Não que batizou, se calhar, não é? Sim. Tive essa graça, graças a Deus. Mas sim, a natividade tem uma dimensão de proximidade e de afeição mais clara. Obviamente isso também não esgota o mistério do Natal, mas a experiência da Páscoa e da cruz e de alguma maneira tem aqui a coroa de espinhos e ao mesmo tempo o véu. A experiência do mistério pascal é uma experiência do ponto de vista do meu percurso de fé. Eu tendo um bocadinho para ser mais racional do que afetivo na maneira como vivo estas coisas e por isso a experiência da Páscoa é uma experiência mais decisiva. Não apenas a parte celebrativa, mas a própria contemplação, a reflexão acerca do mistério da Páscoa, na minha história é uma coisa mais decisiva. Mas não consigo escolher. Portanto, a natividade é mais quente, mas a cruz trouxe mais decisão. Embora o presépio tenha sido tudo menos quente, não é? Porque foi uma experiência difícil, dura, de quem não tem acolhimento nem nada desse género, não é? Mas o impacto que a experiência do Natal traz para a minha vida tem mais a ver com essa parte mais afetiva, mais com as memórias da infância, com a família reunida, etc. E porque está a falar de família, e com destas experiências impactantes, foi mais difícil lidar consigo ou com os seus no momento em que teve que dizer para si ou para eles que a sua vocação não era aquela que se calhar eles estavam à espera? Ou que até o Padre Miguel estava à espera, não é? Foi difícil decidir? Bom, decidir não foi difícil. Foi difícil... acho que dei trabalho, ou seja, dei trabalho a Deus, no sentido em que... Já era ali o seu espírito... Não sei, isso não sei.
Não, porque depois não sou rebelde. Eu digo umas coisas, mas depois não, na prática. É não. só para prática, criar. Na prática, depois eu não tenho um espírito rebelde. Mas estava a dizer, o que foi difícil na minha decisão de entrar no seminário e depois de ver isso confirmado na experiência da Igreja, na realidade da vida da Igreja, o que foi difícil aí foi confiar em Deus. Foi eu perceber que era isso que Deus... Não, às tantas eu já tinha percebido que era isso que Deus queria, mas andava a disfarçar. E essa parte foi a parte difícil, foi a parte de ir aprendendo a reconhecer que aquilo que eu sou é muito mais o que Deus me propõe que eu seja, que quer construir comigo, do que outra coisa qualquer que venha dos meus planos, por muito extraordinários que os meus planos sejam. Desde aquele momento da homilia no campo de férias? Desde esse momento, quando eu tinha 16 anos, no campo de férias, até eu entrar no seminário, passaram 8 anos, mais ou menos. Eu entrei no seminário com 23, isso terá sido quando eu tinha 15. E, portanto, nesses 8 anos, o que é que aconteceu? Aconteceram duas coisas. Primeiro, eu incomodava-me esse assunto, a mim incomodava-me esse assunto, não queria pensar muito na história, na ideia de poder ser padre, não coincidia com os meus planos, não coincidia com o que eu queria para a minha vida e, portanto, eu fazia o possível por não trazer esse assunto à minha memória. Ao mesmo tempo, ao contrário do que acontecia com esse assunto em específico, a minha vida na Igreja e a relação com Deus foi sendo amadurecida, decidida, procurada, enriquecida e passou a fazer cada vez mais sentido para mim a minha vida na Igreja e o facto de eu ser cristão foi sendo assumido com identidade. Aí não sinto que tenha tido mérito nenhum nisso, porque me foi dado tudo o que eu precisava para essa identidade de ser adquirida e exatamente poder vir ao de cima. E o problema foi exatamente esse. O problema no meu sentido aqui. Claro. Foi que, às tantas, é impraticável uma pessoa, como eu estava a tentar fazer, levar a sério a vida da fé, querer saber o que Deus quer, desde que isso não seja o que eu não quero. E isto não é possível, não faz sentido. Não é? Houve ali um período em que eu me sentia muito dividido nesse aspecto, porque eu percebia que a vida cristã e a relação com Deus, a identificação com Jesus era uma coisa que eu queria para a minha vida, mas eu queria fazer isso à minha maneira. E a minha maneira não passava por ser padre. E, portanto, essa parte foi a parte difícil. Foi o trabalho que eu dei a Deus no sentido de Ele me persuadir que Ele é absolutamente confiável e, portanto, que era possível confiar. Isso sim. Depois disso, o resto foi bastante... Há momentos mais duros e mais difíceis, mas na experiência da vocação, na experiência do seminário também, mas foi, no geral, um tempo muito preenchido, muito feliz e que eu recordo com muita gratidão e com muita alegria. Em termos... Só para responder à pergunta que me fez, que eu desviei. Em relação ao dar a notícia às pessoas, a maior parte dos meus amigos que estavam num contexto da vida da Igreja, como eu, nos campos de férias, etc., não se surpreenderam excessivamente com a notícia. Eventualmente havia um ou outro que não estava provavelmente à espera, mas posso dizer que me parece que não foi uma surpresa. A minha família também não. O meu pai, uma vez que o meu pai não está na vida da Igreja, não é católico, foi educado nos princípios do cristianismo e disso não se afastou, mas não é uma pessoa com prática cristã. Reagiu no sentido de achar que era uma decisão que não fazia sentido, o que eu obviamente compreendo, porque para quem não tem fé, ser padre é uma coisa que não faz sentido nenhum. E reagiu a isso, mas também depois de uma reação inicial mais afetiva, por assim dizer. Com alguma expectativa, se calhar que tinha, não é? Sim, obviamente. Isso é parte. É um assunto bastante arrumado na minha vida. Até porque, uma semana depois, 15 dias depois de eu ter dado a notícia, meu pai pediu para falar comigo. Não sei se pediu para falar comigo, mas acabámos por falar. E o meu pai disse-me o que eu precisava de ouvir naquela altura e o que fez todo o sentido, que foi... Não acho que isso faça sentido. Ou seja, pessoalmente acho essa decisão uma decisão errada,
Mas se é isso, se é isso que tu escolheste, é isso que tu queres. E o Padre Miguel, nessa altura, já se calhar com os 23 anos, se calhar. Isto foi com 23, sim. É, portanto, certo. E, desculpa. Não, as decisões. Desculpe, falta o resto da família, já agora estou intrigado. Sim, não, pronto. Mas a única reação enfim, eu não queria chamar negativa, porque eu acho que não foi negativa, mas a única reação mais adversa foi a do meu pai, a primeira, porque a segunda reação não foi de todo, foi o contrário da adversa, e foi uma boa conversa que tivemos. A minha mãe disse que já sabia, e eu não sei como, mas as mães sabem estas coisas, ao que parece. As minhas irmãs lidaram bem com o assunto, acharam acho que viveram isso com alegria também. Sim. E ainda mais, provavelmente, quando teve a oportunidade, eu a pensar, não é? Foi provavelmente quem batizou os seus sobrinhos, foi para... Fui eu que celebrei o casamento das minhas irmãs e que batizei os meus sobrinhos, sim, graças a Deus. Também não deixava que fosse outro. Era a reação esperada do irmão mais velho, exatamente. Era o que mais faltava. Mas sim, são acontecimentos, são momentos muito significativos, porque há uma beleza grande nisso. Não é? Há uma verdade a acontecer, há uma beleza nas coisas. Houve algum amigo que sentisse que ficou por convencer? Isto é, convencer no sentido de que, de facto, a sua opção era a escolha que estava a fazer para a sua vida para ser feliz? Não, isso acho que não. Eu tenho alguns amigos que não têm fé. E para esses, mais uma vez, essa decisão não faz muito sentido. Mas nenhum deles achou que isso fosse uma coisa errada para mim. Nesse aspecto de corresponder a uma fuga ou a um desvio de uma vida que podia ser melhor, isso aí acho que não. E se acharam, não me disseram, portanto, azar o deles, agora já não vou lá. Mas acho até que depois a continuidade da minha vida, ou seja, eu hoje em dia sou padre há 6 anos e meio, antes disso estive no seminário há mais 7 anos e, portanto, quer dizer, já há algum tempo que este assunto de uma vida consagrada me passa pela vida de uma maneira muito clara, mesmo antes disso ser definitivo no tempo do seminário, e quer dizer, acho que os meus amigos já tiveram a oportunidade de perceber que é um edifício que está bem construído, não é? Espero que esteja, mas sobretudo que eu não vejo outra maneira de viver, acho que eles sabem isso e sou muito feliz assim. E, portanto, não tenho nenhuma... Acho que os meus amigos percebem isso, sabem isso, a minha família também, e nesse aspecto estamos todos em paz. Padre Miguel, antes de fazermos aqui uma pequena interrupção na nossa conversa para intervalo, deixe-me perguntar-lhe, se eu não estivesse aqui a falar com o Miguel, sacerdote, estaria a falar com o Miguel, qual é que seria o seu segundo emprego? Qual é que seria... O que é que estaria a fazer? O meu segundo emprego... Não sei, gosto de música. Mas não faço ideia. Um artista, uma banda de música, se calhar assim. Não tenho plano B. Eu não disse há bocado, mas eu estudei no técnico uns anos, mas esse não seria certamente o plano B da engenharia, não seria certamente o plano B. Mas não sei responder. Não tenho isso pensado. Aquilo que eu gosto hoje em dia é de literatura e da relação da teologia com a literatura, que aliás é a área que eu gosto de estudar. E, portanto, e de música, portanto, eu provavelmente estaria por aí. Sim, naquele mundo ideal onde a gente pode escolher, uma vez que não me deixa ser padre, uma vez que essa pergunta não me deixa ser padre, num mundo ideal onde a gente possa escolher o que gosta, eu havia de estar por ali. As missões atraem-no, isto é, ir, por exemplo, para Moçambique, para Angola, onde provavelmente teria mesmo que executar também outra coisa, tinha que ser handyman ou alguma coisa do género. Isto era interessante para o Padre Miguel? Sim, não. Ou seja, eu acho esse trabalho... É uma experiência para a qual eu olho com bons olhos e faria sentido passar por isso na minha vida, mas eu não sinto que essa seja a minha vocação. De todo, aliás. Não é isso que me parece que Deus me pede.
enfim, não desfazendo. Claro, claro. Eu sou capelão da Universidade Católica, lançámos ontem um projeto de missão em Cabo Verde para começar este ano, este verão, que será só uma semana, com perspectivas para crescer no futuro. Mas, e depois, seja o que Deus quiser, vá parar este projeto onde parar. Mas eu tenho a consciência que eu faço isto porque me parece que faz parte da minha missão de capelão oferecer esta experiência de serviço verdadeiro e de uma fé que se traduz em serviço aos estudantes da Universidade Católica. Eu não faço isto porque me pareça que a minha vocação é ser missionário, seja em Cabo Verde, seja noutro sítio qualquer. É essa a diferença. É isso. Bom, vamos interromper só um pedacinho, vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos com o Padre Miguel Vasconcelos, com a sua alma preenchida, e já voltamos. Viva, seja bem-vindo de novo ao Vidas com Alma. Estamos com o Padre Miguel Vasconcelos. Estamos a conhecer a sua alma preenchida e o Padre Miguel estava-nos a dizer que a sua missão atual é capelão na Universidade Católica de Lisboa. Sim, na sede, que é o campus de Lisboa, inclui também Sintra. E pronto, essa é assim a minha nomeação principal. E depois eu também estou também fui nomeado assistente nacional das equipas de jovens Nossa Senhora. Isto aconteceu há 1 ano e meio. Na Universidade Católica estou desde que fui ordenado padre, desde setembro de 2017. Que desafio é que lhe traz a comunidade de jovens, não é? Os jovens que andam continuamente à procura de alguma coisa e então, perdoe-me só aqui este alfinete. É a oportunidade certa para os instigar a pensar na sua vocação, ou melhor, não sei se faço bem a transposição, se eu fizer mal, diga-me, por favor. Pensar bem na sua felicidade. Sim, não, a transposição está certa. Sim, a primeira coisa que queria dizer é que, quando olho para os desafios da Universidade Católica, o primeiro é que a Universidade Católica não são só os estudantes. Não é? Obviamente, os estudantes são um lugar principal da minha vida na universidade, mas os colaboradores da universidade, os professores, os investigadores, toda aquela comunidade académica, eu gosto de olhar como um todo e por isso a missão não é só para os jovens. Obviamente, os estudantes são em maior número e é também ao serviço deles que eu entendo a minha missão, como é óbvio. Eu diria que esta idade em que se está na universidade é, nos dias que correm, a idade das grandes decisões. Coincide também com uma fase de vida em que as pessoas têm a maturidade suficiente para tomar decisões definitivas, ou pelo menos para começar a construir aquilo que no futuro será uma decisão definitiva, e portanto sim, é uma altura certa para perguntar pela vocação, e perguntar pela vocação não é diferente de perguntar pela felicidade, precisamente por causa desse princípio, a partir do qual eu entendo a ideia de vocação, que não é um destino escrito nas estrelas, mas é a maneira como Deus quer arquitetar a melhor vida possível para aquela pessoa. E no fundo, a disponibilidade vocacional não me parece que tenha que ser à partida a disponibilidade para ser padre ou para ser ou para a vida consagrada, ou para ser missionário na Austrália, onde quer que seja. Parece-me que a disponibilidade para a vocação começa com a disponibilidade para deixar Deus construir comigo a melhor vida possível para mim, ou seja, a maneira de viver que traz ao de cima o maior bem que eu posso realizar, o maior bem que está em potência e aquilo que corresponde ao que é mais adequado acerca da natureza humana que eu vivo e o que é mais adequado à pessoa que Deus me deu para eu ser. Deixa-me exprimir assim. Sim. Esse parece-me ser o ponto. Ou seja, o meu trabalho ali, sobretudo com os estudantes, é ajudar a fazer as perguntas certas no sentido de reconhecer qual é o melhor bem que pode sair daquelas pessoas. Nesse sentido, uma vida mais feliz, mas não pensando esta felicidade como uma espécie de autorrealização dos meus desejozinhos, por assim dizer, mas como uma experiência
de facto, de verdade acerca do que eu sou, de me dispor ao serviço, de me dispor a fazer da minha vida aquilo que ela verdadeiramente é, que é um dom para os outros. Isso não tenho grandes dúvidas. De facto, a Universidade Católica, ali encontramos uma microsociedade com empresas, não é? Com jovens e com os professores. O Padre Miguel já nos disse que, de facto, os jovens, obviamente, são os que estão em maior quantidade. Os desafios que são propostos para os jovens também são propostos para os colaboradores, isto é, falávamos há pouco do caminho que estão a pensar para Cabo Verde. A vocação também pode estar aberta, vamos pensar assim, não é? Para ser missionário neste caminho, também pode estar aberta para os outros colaboradores? Sim, a resposta é sim. Na prática, devo dizer, isso acontece pouco e acontece menos do que o desejável. Mas na prática, na realidade das coisas, as propostas da capelania são sempre abertas a toda a gente. Depois, claro que tem públicos-alvos pensados e definidos e procurados, isso não há dúvida, mas as propostas da capelania são abertas a todos. E aí, devo dizer, são abertas a todos os que sejam da universidade ou mesmo que sejam de outros lugares. É uma proposta que existe, acontece naquele contexto, obviamente dirige-se, em primeiro lugar, àqueles que estão mais próximos, mas não é uma coisa fechada e seletiva nesse aspecto. Permita-me voltar aqui à questão da educação para lhe fazer um desafio. A verdade, no que diz respeito à proposta vocacional aos jovens, à proposta de procura da sua felicidade aos jovens, estamos a falar muito sobre isso e a fazer muito pouco? Ou acha que... Não concordo. Não concordo. Primeiro, acho que a vocação é Deus que a dá. E, portanto, na medida em que nós facilitarmos o encontro com Deus, o resto não nos cabe a nós interferir. Cabe-nos a nós, eventualmente, ajudar e acompanhar e tudo isso, mas não nos cabe interferir. E nesse sentido, o primeiro passo da missão, da maneira como eu entendo a missão na universidade, é esse. É precisamente promover o encontro com Deus, dar ferramentas para o encontro com Deus. Nós acabámos de vir, no sentido, há pouco tempo, acontece todos os anos, mas há pouco tempo este ano, acabámos de vir da experiência da Missão País, na Universidade Católica aqui em Lisboa, há 6 grupos de Missão País a acontecer, e a intensidade dessa semana pede a capacidade de integrar o que ali se viveu em concentrado ao longo da vida no resto do semestre, pelo menos. E é também... Isso, por exemplo, é um campo muito evidente, muito claro, para aquilo que eu dizia há bocadinho, que é para fazer as perguntas certas, para ajudar a fazer as perguntas certas. Procuram nos jovens que não têm prática religiosa fora da universidade? Isto é, procuram junto de si, em contexto universitário, não é? Escolar, se o procuram fora da sua paróquia, não é? Da paróquia de origem deles. Sim. Ou mesmo não tendo paróquia, ou mesmo não tendo... A universidade é um espaço de igreja. A Universidade Católica é um espaço de igreja. E o espaço de igreja marca-se ou define-se também pela hospitalidade e pela disponibilidade. E, portanto, sim, acontece isso. Ou seja, há pessoas que vêm, que querem conversar, que querem falar. Devo dizer, a maioria são pessoas que têm fé, que têm a sua vivência de fé, que já tinham a sua vivência de fé antes de serem estudantes da Católica e por isso também têm os seus vínculos comunitários pelos quais a sua vida cristã acontece. A capelania não quer ser mais um vínculo, quer dizer, mais um vínculo com certeza, mas não quer ser mais uma coisa, mais um grupo, mais uma atividade, mais uma iniciativa. A capelania não quer ser isso. A capelania quer ser um lugar de casa, no sentido de casa para todos os que quiserem e nesse sentido obviamente para quem vive a vida cristã de uma maneira especial. Mas é um bocadinho isso que entendemos. Nós não temos um calendário de atividades muito preenchido, não temos imensas coisas a fazer, com certeza que se vão organizando iniciativas e, sobretudo,
aquelas que são surgidas pelos estudantes são as que têm sempre prioridade. Mas... Tem mais combustível, não é? Porque tem Sim, ali um sentido de animação. Eu acho que não sou eu que tenho que me sentar a inventar. Nesse aspecto, nesse aspecto não faço grande coisa. Mas o objetivo e aquilo que me parece ser o ambiente certo para a vida cristã dos universitários é ter ali uma casa, um lugar onde eu estou, onde eu posso ser sem máscaras, sem defesas, sem divisões, onde se pode aproveitar a energia, a boa vontade, a disponibilidade, a força para o serviço, que, como é próprio daquela idade, se tem. Quando se tem 20 anos, tem-se força, claro, energia e vontade. E parece-me que é importante. Eu faço esse possível, falharei certamente muitas vezes, mas fazemos esse possível na capelania de dizer que contamos com isso, contamos com aquela energia, com aquela boa vontade, até com a trapalhice, não é? Porque às vezes, trapalhice no bom sentido aqui. Sim, mas... Com a confusão, com as coisas mais ou menos bem organizadas. Claro. As coisas que acontecem não são organizadas a tempo, não são organizadas com um calendário muito fantástico. Eu também não tenho muito esse pendor. Mas o ponto é esse, isto é uma casa. E as coisas em casa, às vezes, a prioridade não é um planeamento perfeito. A prioridade é a vontade e a energia e a disponibilidade e a generosidade que os universitários têm. E isso, a capelania serve para isso. Se calhar estou a ser um bocadinho redutor, mas pelo menos serve sobretudo para isso. Padre Miguel, a capelania da Universidade Católica tem sido a casa de muitas figuras ilustres da nossa sociedade. O que eu lhe queria perguntar não tem tanto a ver com como é que se sente ao herdar essa casa, não é? Que teve todos estes administradores, vamos dizer assim, mas mais olhando às diferenças também de geração que ao longo desses tempos ocorreram e as diferenças das gerações que vamos vendo também dentro das paróquias. As pessoas, a sua comunidade e as outras comunidades olham para os padres mais novos como elementos de rejuvenescimento da Igreja ou apenas malta nova que está a aparecer e que pode trazer assim umas ideias diferentes ou inovadoras ou frescas? Então, falando das duas partes dessa pergunta, sim, na lista de capelães da Universidade Católica está gente muito ilustre e isso enche-me de responsabilidade, mas não me enche de pressão, o que é bom. Eu devo dizer até que não fui eu que escolhi nem que pedi para ser capelão da Universidade Católica e, portanto, da mesma maneira que para lá fui, se alguém achar que eu não estou a fazer o meu trabalho, tira-me de lá e o problema fica resolvido. Mas, portanto, não tenho pressão nenhuma nesse sentido. Ser padre, qualquer que seja a missão, é sempre uma coisa maior do que mim, maior do que nós, Sim. maior do que eu. Maior do que a mim me é possível controlar e nesse aspecto isso é a fonte da paz da minha vida, por assim dizer. Isto é maior do que eu, será sempre maior do que eu, toda a gente sabe que é maior do que eu, o próprio Deus sabe que isso é maior do que eu e, portanto, eu farei sempre o meu contributo, esse contributo será sempre aquém do que podia ser, porque isto é próprio da natureza das coisas. Eu não sei se pensa assim para disfarçar. Não, estou a brincar. Eu acredito mesmo nisto. Eu acredito mesmo nisto e isto funciona. Isto funciona bem. Eu estava a dizer isto no sentido, também não quero usar isto como desculpa para... Claro, obviamente. Para algum erro que... Sim, para a preguiça, não é? Exatamente. Isto é uma boa desculpa para a preguiça. Não, obviamente não é isso que tenho... Obviamente não é assim que eu penso. As coisas têm o seu caminho, não é? Exatamente. Todas as coisas têm o seu caminho. Para mim é muito claro que qualquer missão que me fosse confiada era uma coisa maior do que aquilo que eu sou capaz de fazer. Daí para a frente, uma pessoa só pode estar em paz, porque senão também não esmagava-se pelo peso da responsabilidade. Ficaria esmagado pelo peso da responsabilidade. E isso é assim, a primeira parte da pergunta. Depois, em relação às diferenças geracionais, como dizia, aquilo que são os nossos jovens de hoje e sobretudo aquilo que são, sobretudo os desafios que existem e que eles enfrentam,
Quanto a isso, acho que o nosso tempo é particular. Eu devo dizer que reajo um bocadinho quando dizem que este tempo é especial, ou que é mais difícil, ou que é mais fácil, ou que é o que quer que seja, porque acho que comparar épocas e gerações é sempre injusto e, objetivamente, acho que tem sempre pouca utilidade. Interessa perceber o que é que são os desafios que estão à frente dos universitários e dos jovens no geral de hoje em dia. Interessa perceber que tipo de vidas é que eles têm, quais são os apelos que experimentam, qual é a maneira que têm diante de si quando olham, ou seja, quando olham para o futuro, qual é a maneira como o fazem, o que é que isso afeta na sua esperança, o que é que o futuro, como é que o futuro afeta a sua capacidade de viver a própria vida cristã, enfim. Essas parecem ser as perguntas relevantes e não estar a comparar se eles agora são mais isto do que eram no nosso tempo. Isso, nós também somos mais qualquer coisa do que eram os nossos pais. Sim, claro. No mundo antigo já se dizia sobre os jovens, este mundo está perdido, e estamos a falar da Grécia Antiga. Portanto, sim, nesse aspecto as coisas não mudaram. Pronto, e respondendo, olhando para isso, sim, ou tentando olhar para isso com alguma racionalidade. Em primeiro lugar, o nosso mundo é saturado, tem muitas coisas, muita informação, muita informação de cada vez, em muitos canais, e isto é claramente uma novidade. Isto é, eu tenho 36 anos, estou obviamente habituado a viver neste mundo, também não me sinto fora, não sinto que a minha geração seja uma coisa totalmente diferente, mas acho que há uma diferença que tem a ver com a quantidade de informação não ser para quem tem a minha idade ou é mais velho, uma coisa com que vivemos desde criança. Eu tive o meu primeiro telemóvel para aí com 14 anos, internet em casa para aí com 12 ou 13, mesmo assim era aquela que demorava 200 horas a fazer tudo e nós já achávamos espetacular. E, portanto, a diferença, aquilo que marca esta geração é que isto é tudo o ambiente em que eles nascem. E, portanto, eles também têm muito mais adaptabilidade à saturação de informação do que eu tenho. E por isso parece-me que é importante ver que o problema que a saturação de informação me causa a mim, a eles causa menos impacto, porque eles nascem assim, com esta adaptabilidade que eu não tenho, por exemplo. E acho que isto é uma coisa específica. Este mundo, para eles, é uma saturação de informação, tem muita coisa ao mesmo tempo, eles têm muito mais adaptabilidade do que eu acho que qualquer geração anterior, mas ao mesmo tempo isto também também dificulta a inteireza com que eles vivem as coisas. Não quer dizer que impossibilite ou que, de alguma maneira, a vida lhes passe ao lado. Mas estas coisas não inscrevem, as coisas que eles vivem não inscrevem na memória, Uma noção diferente de longo prazo, não é? Certamente. Mas e sobretudo, as coisas vivem-se hoje e, passado uma semana, estamos a viver outra coisa e, portanto, o que passou para trás inscreveu pouco. Eu não quero dizer não inscreve, sim, mas inscreve, sim, com pouca intensidade na memória. É muito indelével, não é? Exatamente. E na própria narrativa com que se conta a própria vida, com que se narra a própria vida. As coisas têm um impacto mais curto, mais duradouro, precisamente por causa da saturação da informação. Sim. Isto, quanto a mim, não é bom nem mau, é uma realidade. É uma realidade dentro da qual com a qual nós temos que lidar. Parece-me, nesse sentido, que a experiência da fé e da fé para esta geração precisa de, por um lado, oferecer eventos, semanas, como a Missão País, como os campos de férias, como muitas outras, como semanas de voluntariado, de serviço, de missão. Precisa de oferecer estes pontos que são pontos de concentração e de intensidade, porque isto ajuda a ir mais fundo com a realidade, mas, sobretudo, precisa de oferecer um acompanhamento, a partir do qual se integrem na própria narrativa acerca da vida todas as experiências que se têm. E, portanto, nós somos muito bons em eventos, fazemos muitos. Tivemos, graças a Deus, a Jornada Mundial da Juventude, que foi muito mais do que um evento. Sim, também é bom dizer isso, foi muito mais do que um evento. Não foi apenas uma semana, foi alguma coisa que transformou a maneira como as relações acontecem. Eu acho, ouvi
O Sr. Dom Manuel Clemente dizer isto antes da jornada, e acho que foi uma previsão bastante acertada, independentemente da formalidade, as redes de contactos de pessoas que não se conheciam e passaram a conhecer, que nunca tinham trabalhado em conjunto e passaram a trabalhar, que o tiveram que fazer a propósito da jornada, isso permanecerá e permanecerá com uma força extraordinária, e acho que isso está a haver. Portanto, isto para fazer um parênteses a dizer que a jornada foi muito mais do que um evento. Mas o meu ponto é esse. Eventos nós sabemos fazer, fazemos-los bem e temos muitos, graças a Deus. Aquilo que me parece ser a nossa aposta prioritária é um acompanhamento que permita unificar a narrativa da vida, que permita integrar as experiências que se têm naquilo que eu sou, que permitam contar a própria história e a própria história de fé de uma maneira una. Que faz sentido, exatamente. E isso é um desafio. Isso é um desafio. Eu vou fazer-lhe agora uma pergunta para aliviarmos este, mas que vai no sentido do seu pragmatismo e na construção de eventos e, portanto, vamos tentar transportar a sua cabeça para um mundo que já não podemos viver. Mas se vivêssemos, e a pergunta é, se pudesse voltar a assistir, transportar-se no tempo e ir assistir a um momento relevante na vida de Jesus, qual era o momento que escolhia? Pode ser 2? Bom, assim negociado pode. Claro que sim. Então, eu penso que uma... Não conseguimos, não sabemos se volta, não é porque havia só 2 viagens. Pronto, está bem, eu sei. Eu diria, há um episódio no bom, sim. Vou-me deixar de confusões. O momento para voltar à vida, o momento que eu escolheria seria, obviamente, a ressurreição. Deixa-me dizer assim. Não tenho interesse nenhum em presenciar aquilo que ninguém presenciou dentro do sepulcro. Mas o acontecimento da ressurreição, as aparições, o Pentecostes, esse momento do ressuscitado e da força que o ressuscitado tem na sua vida. Devo dizer, um ressuscitado com as marcas da paixão, com as chagas nas mãos e sem confusões a esse respeito. Certo. O ressuscitado é o crucificado e não tenho dúvidas disso. Mas claramente esse acontecimento de não queria dizer transformação, porque é mais do que isso. Da aproximação quase com o nosso destino final, não é? Sim, a história, existe um antes e um depois da Páscoa, não é? Claro que sim. Nós dizemos antes e depois de Cristo, mas o antes e depois é mais da Páscoa do que de Cristo. Mas pronto, mas isso aí não tenho muitas dúvidas. Depois, há um episódio no Evangelho que eu também gostaria muito de ter estado presente, porque eu acho que ele é absolutamente decisivo para compreender Jesus, que é o encontro com Zaqueu. Porque Zaqueu, que era um mal visto, não era só mal visto, sim. Ele era aldrabão. Exatamente. Era um tipo que fazia coisas que não devia fazer, que nos seus comportamentos tinha traído o seu povo para trabalhar para o Império Romano, enriquecia à custa disso, portanto era do pior que pode existir. E o que eu acho decisivo para compreender Jesus e para captar quem é Jesus naquele episódio é que Jesus, quando se aproxima dele, não lhe dá uma lição de moral, não lhe diz: Zaqueu, agora tu porta-te bem, porque eu apetece-me jantar em tua casa e só posso ir se tu te portares bem. E a conversa não é esta, a conversa é precisamente a contrária. É Jesus, gratuitamente, oferece a sua amizade e diz: eu quero ficar em tua casa. E para um tipo que era rejeitado por toda a gente, a lei dizia que era preciso estar sempre a 9 passos de um cobrador de impostos. Portanto, o Zaqueu havia de ir na rua e as pessoas iam-se... Um judeu piedoso ia-se desviando porque não podia estar a 9 passos dele. No meio de uma vivência assim, Jesus chegar e dizer: eu quero gratuitamente oferecer a amizade, oferecer a sua presença e dizer: eu quero ficar em tua casa, isto é completamente transformador, e foi de tal maneira transformador para Zaqueu que ele mudou a vida toda por completo e passou, é o próprio que diz, não é? No texto do Evangelho: vou dar metade dos meus bens aos pobres e a quem roubei vou dar 4 vezes mais. A lei previa dar 2 vezes mais, ele dá 4, portanto é uma transformação exagerada. E eu acho que só se capta Jesus a partir de... Não quero dizer frases. Mas no fundo, ao estar naquilo que era a vida cotidiana, não é? Exatamente, no cotidiano. Exatamente, mas eu estou convencido que aquele episódio, pelo menos na minha história, na maneira como eu vejo a coisa, não quero fazer frases sensacionais e fechadas, dizer assim, é que é, mas para mim, aquilo que me foi dado captar de Jesus a propósito do episódio de Zaqueu foi absolutamente transformador.
E, portanto, eu não posso não fazer referência a esse 2 episódio. sítios. Vamos ver se conseguimos arranjar energia para o trazer de volta. Eu vou aproveitar este momento também de boa disposição para me despedir de si, que está connosco, a conhecer o Padre Miguel Vasconcelos e lembrar que daqui a uma semana teremos um novo episódio com uma nova alma que virá aqui abrir-se e estar um pouco connosco. Ao Padre Miguel, antes da nossa última pergunta, despeço-me e agradeço a gentileza enorme que teve de estar aqui connosco e de perder um bocadinho do seu tempo. É sempre bom gastar o meu tempo com coisas boas. Muito obrigado também, muito obrigado. Não esqueça, na próxima semana, Vidas com Alma de novo. Padre Miguel, na mesma onda que estávamos agora, e porque há pouco me disse que se calhar a música seria a sua vida, imagino que é convidado para formar uma banda de música. Sim. Mas os seus companheiros de banda, não é, de instrumentos, são figuras bíblicas. Quem é que escolhia e o que é que punha a tocar? Quem era o vocalista? Que tipo de música é que eu escolhi? Eu não sei responder a isso. Eu não sei responder a isso, mas por dizer figuras bíblicas, eu já falei do Zaqueu, portanto... O Zaqueu vinha de cá abaixo ou não? Não sei. Não sei se ele lá chegava. Mas sim, o Zaqueu, claramente, acho que tinha interesse... O Padre Miguel pertencia à banda, não é? E era vocalista? Não sei. Não, sim, claro. O imaginário é seu. Tinha que ser, né? Tinha que estar ali. Não podia estar no público. Não tenho interesse nenhum diante de figuras bíblicas ser vocalista. Não, as figuras bíblicas falam melhor do que eu. Eu podia estar só a tocar triângulo, que estava bem. Mas assim, as figuras bíblicas que eu gostava de ter perto e cuja banda sonora me parece atrativa, são várias. No Antigo Testamento eu tenho interessei-me a certa altura